Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo no ar mais uma edição do Prazer Tantra. Eu sou Rosana Cidrão, terapeuta e mentora de sexualidade tântrica, e hoje estou aqui com o meu querido Rafa Dourado. Bem-vindo! Que honra te receber. A honra é toda minha. Gente, o Rafa ele é terapeuta tântrico, especialista em disfunções sexuais e liberação de traumas, focado no universo feminino. Em 5 anos, mais de 4.000 corações tocados, né? Para o Rafa, o Tantra passa pelo corpo, mas vai muito além do físico, né? A grande chave é abrir os corações novamente. Essa é a missão do Rafa Dourado. E eu convidei para falar, ele trabalha muito com o universo feminino, né? Como eu já disse. Mas eu convidei o Rafa e sugeri que a gente falasse sobre o homem tântrico. Porque ele sendo homem, sendo terapeuta, trabalhando já há tanto tempo com Tantra, eu vejo, Rafa, essa necessidade hoje da gente explicar, porque a busca pelo Tantra está aumentando, né? Com as redes sociais, a internet, tal, muito se fala de Tantra, e felizmente os homens, pelo menos na minha percepção, estão buscando esse caminho de autoconhecimento, de reconexão com o masculino, com o feminino, né? De desintoxicação, e o Tantra é um caminho belíssimo para isso, gostoso, prazeroso, não só no sentido sexual. Mas, afinal de contas, o que seria, na sua visão, ser esse homem tântrico? Porque as mulheres também estão querendo o homem tântrico, né, meu amor? Mas aí tá em falta no mercado, tá em falta na feira. Mas os caras querem acessar. Alguns estão já procurando isso. E como chegar nesse lugar de ser um homem tântrico de acordo com a sua visão? Olha, primeiramente eu quero agradecer por você me convidar para participar. Eu acredito que é uma jornada de desenvolvimento longa, né? Não é assim da noite pro dia, né, Rafa? E são várias as ferramentas que a gente encontra no caminho. Tanto que quando eu era mais jovem, eu durante um tempo eu fui fazer teatro, né? E eu falei assim, nossa, mas qual que é a chance de trabalhar com isso? E na verdade eu já estava me trabalhando ali, porque o teatro para mim é tântrico, né? É uma ferramenta de autoconhecimento absurda, né? De perceber ali o seu corpo, perceber as sensações, perceber os movimentos. E ali eu já estava me trabalhando e nem sabia, né? Então eu acredito que tudo que eu vim passando ao longo da minha vida, da minha história, veio de alguma maneira me transformando nessa minha visão de mundo que eu tenho hoje. E é claro que quando apareceu o Tantra na minha vida, isso ficou integrado, né? Para mim é uma filosofia de vida que reverbera em todas as áreas. Porque não é só ser um homem tântrico, a gente não tá falando só de sexo, Não, né? Não tem como você ser um homem tântrico só na cama. Não dá? não. Por isso que é importante o processo de autoconhecimento e também entender que quando a gente fala de homem tântrico e de tantra, não é só a partir da massagem tântrica ou da terapia ou das meditações ativas ou de seja lá o que for que a gente acessa. Você falou de teatro. É a reconexão consigo mesmo, né? Qualquer Sim. caminho de autoconhecimento te leva para esse lugar tântrico dentro de você. Sim, o teatro, a dança, o canto, a gente trabalha a nossa energia em todas essas práticas, né? Só que nesse período eu não estava consciente disso. Eu fiz um movimento, isso me ajudou a me conhecer um pouco mais, mas eu não tinha a ideia de que isso eu estava trabalhando nesse desenvolvimento. Isso quando, mais ou menos? Eu tinha 19, 20 anos. Um dia desses. Eu comecei a fazer teatro porque eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu era muito espontâneo, eu era muito brincalhão, eu era muito... Tanto que minha mãe me cortava o tempo inteiro. Você é muito aparecido, ela falava. E aí eu sofri um acidente com 15 anos, eu caí de cima da casa e eu quebrei os dentes da frente. E ali eu perdi a conexão com esse menino feliz. Sim. Então, como minha mãe não tinha grana na época, e aí ela fez o que dava, né? Me levou no posto de saúde, fez o meu sorriso. Porém, eu tinha vergonha. E aí eu comecei a rir, tampando, né? Só que isso foi me encolhendo e eu fui perdendo o brilho, perdendo a conexão. Eu falei, putz, eu preciso fazer teatro para voltar. Para eu sentir de novo esse Rafa que eu sabia que eu era. E aí, olha que curioso. Eu sempre tive muita conexão com o feminino, né? Eu não tive pai, fui criado pela minha mãe. E aí eu fui fazer teatro e eu fui fazer um estudo de uma cena com uma moça. Eu tinha 18, 19 anos, ela devia ter uns 42.
Aí, na cena, tinha muitas cenas de gargalhada. Falei, pronto. Baita desafio, né? Porque eu tava cheio de vergonha ali, né? Sim. E aí ela chegou pra mim e falou assim, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Ela viu que não tava conseguindo, né? Você já pensou em arrumar o seu sorriso? Aí eu falei, ai meu Deus, uma crítica. Aí fiquei lá. Aí eu dei uma desculpa. Não, eu tô pensando na possibilidade, tá? Eu falei assim, não é um julgamento, é porque eu sou dentista. Se você quiser, eu te dou de presente. Essa mulher me devolveu o sorriso. Então, eu entendo que eu tava lá para desconstruir algumas coisas, mas também para encontrar pessoas incríveis, né? Então, eu entendo que no longo da minha jornada, eu encontrei muitos anjos, e na maioria dos casos eram mulheres. E esses anjos, por exemplo, nesse caso, ela me devolveu meu sorriso. Sim. Então, foram vários os processos que eu vivi que me trouxeram esse olhar mais amoroso pro feminino. Já olhando a minha mãe, né, a vida, o tipo de vida que ela levou, a minha avó, a forma como ela era tratada. Então isso acabava me gerando um certo desconforto, um incômodo. Por que a mulher é tratada dessa forma, né? Principalmente ali no meu núcleo, né? E toda a minha busca de entender esse universo foi para entender o porquê que elas sofriam tanto. E aí eu entendi essa raiva. Eu via ataques histéricos da minha avó, assustadores, né, quando eu era criança. E aí no fundo do meu coração, eu senti uma compaixão. Eu falava, putz, ela não tá feliz, cara. Isso aí deve ser um surto de raiva contida, né? De tanta repressão e de tanto desencontro, né? E aí o universo feminino me chamou a atenção. E aí eu comecei a mergulhar muito nisso depois que eu conheci a Paulinha, que é a minha companheira, né? Quanto tempo? Eu me casei em 2011. Bom, foi em 2010, mais ou menos. Eu comecei a namorar com a Paulinha. A gente tinha bastante sintonia em vários níveis, mas sexualmente a gente não tinha. Era como se a gente tivesse todos os requisitos para ser um casal incrível, mas sexualmente a gente tinha... sabe quando você não sabe nem onde pôr a mão, você fica desconfortável com a pessoa? Era tipo isso. E eu falei assim, ai, cara, não é possível que eu encontrei uma pessoa tão bacana, mas a gente não conecta, né? E aí eu comecei a pesquisar no Google como melhorar a relação, como dar mais prazer pra parceira, como, sei lá, né? E aí eu encontrei muita coisa interessante, e eu gostei muito de uns textos do Osho que eu achei. Ai, o Osho, sempre. Ele é provocador, né? Tem muita gente que não se identifica porque ele tem uma estrutura diferente de comunicação, né? Ele fala mesmo. E os textos dele, eles são bastante provocativos, né? Quando a pessoa é autêntica, costuma não ser muito aceita mesmo, né? Mas eu falo hoje porque foi ele, por causa de uma leitura dele, que eu tô aqui hoje, então entendeu? temos isso em comum. Quando eu falei assim, caramba, que incrível, deve existir alguma coisa a mais mesmo, né? Porque eu já tinha vivido, eu tenho um filho de 20 anos, né? Então já tive uma experiência mais longa antes da Paulinha. E aí... Eu comecei, aí ele falou, lendo os textos dele, falou sobre o Tantra, né? Eu falei, cara, deve ser muito legal isso. E aí fui afunilando minha busca, ali, direcionando ali direto pro Osho, né? E aí nas minhas pesquisas, eu falei, cara, eu preciso fazer viver essa experiência. Só que bateu num paradigma, né? Eu falei assim, cara, será que a Paulinha vai entender? Será que eu tô traindo? Será que... Aquelas dúvidas que a gente tem no começo, Que é né? o que prende muita gente hoje, né? De conhecer o Tantra. Exatamente. Aí eu conversei, na época eu trabalhava com marketing numa empresa, e conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, eu preciso viver isso, porque a gente tá travado na sexualidade e tal. E aí ela falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, e nesse meio tempo, ninguém pode parar o seu processo de evolução. Então, por que você tá esperando para viver essa experiência? Aí aquilo tirou o peso que eu tava sentindo. No primeiro momento eu não compartilhei com ela, falei assim, bom, isso é meu, eu preciso me entender como ser humano, e fui viver a experiência. E foi muito diferente do que eu estava imaginando, porque eu não acessei o prazer todo que descreviam em muitos textos que eu vi. Na verdade, eu não tive nem ereção. Porém, eu chorava igual criança. Então, e vinha muita imagem do meu avô. Meu avô, ele foi meu grande mestre, hoje eu entendo isso. Me forjou ali, né, na marra. A ferro e fogo. A ferro e fogo, mas ao mesmo tempo ele era muito agressivo, muito bruto, né? Foi a criação que ele teve. E vinha imagens do meu avô. Eu tinha muitos registros, né, de agressões e tal. Nada
fora de contexto, mas ele era violento na forma Sim. de educar, né? E aí eu falei, caramba, isso aqui é muito mais do que eu imaginava. Eu saí em choque, eu saí da sessão, parecia que eu não conseguia nem voltar pra casa, de tão forte que foi aquilo. Aí eu conversando com essa terapeuta, né, eu falei assim, cara, eu queria aprender isso pra fazer na minha esposa, meu. Ela falou assim, olha, eu tenho um curso privativo, livre, não é nada terapêutico, mas vai te ajudar, já dá pra você fazer a massagem nela. Eu falei, eu quero fazer. Aí eu fiz na terapeuta mesmo o curso nesse primeiro momento. Foi muito bacana, porque eu vi uma mulher tendo reações que eu nunca tinha visto, né? Eu falei assim, caramba, ela já tinha um desenvolvimento, Sim. um corpo orgástico. E eu falei assim, nossa, isso é possível, né? E quando eu fui fazer a massagem na Paulinha, que eu falei assim, eu fiz um curso, aí eu contei pra ela e tal, eu queria fazer em você. Ela ficou desesperada, porque ela tinha muita dificuldade com o toque. Ela sentia muita angústia. Isso que não conectava a gente. E aí, mas ela falou, ok, né? E quando eu fui fazer a massagem, eu segui muito a minha intuição. Eu segui um pouco da técnica, né, que eu aprendi. Mas eu segui muito a minha intuição e nessa intuição eu fui direcionado para fazer alguns toques específicos. Eu senti no meu coração de fazer toques específicos no canal da vagina. Depois eu fui estudar sobre, né, reflexologia sexual e tal, mas naquele primeiro momento eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu estava sendo guiado. E aí eu toquei, eu senti em um ponto do canal da vagina um certo pulsar de energia na musculatura. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a massagear como se fosse uma couraça, sabe? Um nódulozinho, de repente? E eu comecei a massagear aquilo. E de repente ela acessou uma memória, um registro de abuso. E ela passou por uma catarse violenta, começou a me chutar. Foi meu avô. Nossa. E aí eu não estava preparado para colher isso. Sim. Né? E aí eu falei, meu Deus. E eu fiquei preocupado com os vizinhos, né? A gente mora em apartamento e ela chorando lá, uma baita catarse. Aí eu cobri ela com cobertor, abracei ela e ali ela ficou. Na semana seguinte eu trabalhava, né? Tudo voltou ao normal e tal. E aí ela começou a me relatar algumas coisas, né? E o primeiro ponto que ela percebeu é que ela falou assim, me sinto como saiu um caminhão das minhas costas. Uma leveza, uma paz de espírito. E aí ela percebeu, ela sempre teve candidíase de repetição infinita. A gente tinha muita dificuldade com isso, inclusive. Dermatite, né? Ela, desde novinha, ela teve sobrepeso, problemas, questões muito, muito difíceis com sobrepeso. E ela percebeu que ela começou, a candidíase na semana já não manifestou. Ela falou assim, caramba, eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu tô sentindo. Por que você não vai estudar isso? Você tem um feeling, por que você não vai estudar isso? Então ela foi ali meu start. Que lindo, ela te apoiou, né? Ela não entrou no lugar do ciúme. Não, ela entendeu a filosofia. Porque você aplicou primeiro nela. E ela entendeu o poder daquilo que não é sexualização, erotização, né? Sim. Porque tem muita mulher que a gente escuta, principalmente terapeutas mulheres. Já ouvi. Como é que você vai se relacionar com alguém? Difícil conseguir um namorado, né? Você tendo essa profissão. Se um namorado que tem preconceito com a minha profissão, eu nem quero. Prefiro ficar sozinha mesmo. Mas para o seu conhecimento, eu sou casada. Sim. Né? E tem essa compreensão. E tem as mulheres também que sentem ciúme. Mas como ela vivenciou, entendeu o poder, né, da terapia tântrica, que nem era terapeuta na época. Ela sentiu, de fato, a transformação que isso podia promover nas mulheres. E ela falou assim, imagina quantas mulheres já passaram pelo que eu passei, né? A situação é que ela não lembrava desse abuso. Ela tinha muita dificuldade com o toque, como eu falei, mas era assustador para ela o sexo oral, por exemplo. E no abuso, o que mais incomodava é que, por exemplo, ela tinha um registro. A minha barba, quando encostava na coxa dela, era o gatilho. Ela não sabia, mas ela sentia muita angústia. E ela rejeitava. Na memória que ela acessou durante a massagem, ela viu que o agressor, né, empurrava a barba na coxa. Ela apertava a perna para fechar e ele empurrava o rosto, a barba na coxa. Isso ficou registrado no corpo. Sim. Né? Tanto que depois, é claro, é uma longa jornada, né? Mas isso ainda ficou, mesmo depois desse primeiro momento, isso ainda reverberou muito tempo. Sim. Né? E, cara, ela é outra mulher. Agora o relacionamento de vocês também. Ela sempre teve questões muito fortes com a TPM, né?
muito fortes. A TPM dela é quase dupla personalidade. Eu falo assim, eu chego em casa e falo assim, será que a Raquel ou a Rutinha que tá aqui? Porque realmente ela viveu muitas questões com o feminino, né? Ela não tinha esse contato com o feminino. Então, e tudo isso veio contribuindo para eu me tornar o que eu venho desconstruindo, o que eu venho me tornando, né? Que na verdade, o Tantra para mim é você olhar o outro, né, com o coração. Tem uma palavra indígena Cherokee que diz assim, Shanti Ishta, que significa o olho único do coração, que não vê o feio, não vê o belo, não vê o certo nem o errado, não vê o bom nem o mal, simplesmente vê as coisas como são, sem julgamentos. Para mim o Tantra é muito isso. Ele consegue abrir o seu olho do coração para que você viva sem julgamentos. Eu acredito que é o julgamento que reprime as pessoas, que gera a maioria do caos, né, que a gente vive. E também inibe a gente mesmo, porque a gente se auto-julga o tempo inteiro, Sim. né? A gente para o fluxo de energia, a gente tá os tempos inteiros tenso, né? O tempo inteiro a gente se limita, né? Exatamente. O próprio julgamento mental. E isso é ser uma pessoa tântrica, né? Agir a partir do coração. Sim. E que diferente da maioria das profissões, né, que são mais lógicas, mais racionais, eu acredito que viver nesse formato holístico não é como naquele termo casa de ferreiro, espeto de pau, não tem como. Você tem que aplicar aquilo que você está pregando, aquilo que você está aprendendo, né? Não dá para você simplesmente aprender uma técnica e não aplicar isso no seu cotidiano. Não, a gente só leva até onde a gente chegou. É isso. Né? Simples assim. E quem já está aí muito tempo, leva um pouquinho mais longe. A gente vai levando até onde dá. Mas como que você vê, você falou, ok, agir a partir do coração, mas em termos de masculinidade, né? Existem as pessoas tântricas de um modo geral. Agora, o homem tântrico especificamente, para ele agir a partir do coração, como é que ele acessa isso? Olha, eu acredito que eu tive uma oportunidade da vida, né? Eu, quando eu nasci, eu não tive contato com meu pai. Como eu falei, eu fui criado na casa dos meus avós, né? Maternos. Só que eu nasci com um câncer no rim. Eu nasci com um tumor. Já foi diagnosticado já com 1 ano e meio de idade. E aí, o veneno é o antídoto. Da mesma forma que isso foi muito ruim, isso também me permitiu ser um menino normal, porque eu podia chorar. A minha avó falou assim, chora, meu amor. Eu podia ter contato com as minhas emoções. Que eu vejo que os meninos não podem ter acesso a isso. Ainda hoje? Ainda hoje. Eles são muito... E aí tem aquele documentário The Masculine Living In, né, que fala do masculino, da forma como o masculino está sofrendo, né, por conta da cultura. Sim. E eu acredito que eu pulei isso. Eu tive acesso ao meu masculino sem essa pressão. Então, principalmente durante o tempo da minha quimioterapia, né, que eu fiz, eu era uma criança que eu tinha meus trejeitinhos, sabe? Criança livre, eu tinha meu movimento, eu não era julgado. Eu via meus primos, fala direito, engrossa a voz, esse jeito de viadinho, sabe? Essas coisas Sim. assim, que acabava limitando a expressão da criança, né? É muito importante falar disso, porque eu vejo na minha frente, em termos de estereótipos, quem tá acompanhando no Spotify não vê, mas vai lá no YouTube ver. Você tem o estereótipo do homem, né, masculino. Não tô falando de energia, eu tô falando desse gênero, dessa ideia, né, de homem. Um homem másculo mesmo, você parece que treina, tem a barba, então assim, todo esse estereótipo, ninguém olharia pra vocês, nossa, esse cara é gay, por causa do estereótipo, né, sempre bato na tecla. Porque muitos homens têm medo de acessar esse feminino, ou de acessar e expressar as emoções, e passar essa imagem de ser fraco, ser mulherzinha, né, de ser homossexual. E olha só, nós temos um homem tântrico aqui, um homem que expressa suas emoções, né? Um homem feminino, sim, né? É masculino também, em equilíbrio. Sim. E tá aqui, gente. Não é homossexual. Se fosse, não seria um problema também. Não tem problema. Né? Mas existe essa coisa de, tem que ser assim. Se não for, vai virar gay. Mas você acredita, sabe, que pra mim o grande vilão, tanto de nós homens quanto das meninas, é o código moral. O código moral, ele gera um bloqueio muito forte que
baseado na reputação, né? Então a mulher, ela tem a reputação a ser seguida, né? Tem o que se espera de uma mulher, que isso limita demais a expressão do feminino, sociais, né? Então acredita-se que uma mulher deva se comportar dessa forma. Tudo que tiver fora desse pequeno quadrado, não, isso é coisa de puta, mulher de família não precisa disso. No homem também tem o quadradinho do macho, né? Por exemplo, eu tive uma experiência em uma das sessões, né? E eu já compartilhei isso numa live, que foi o toque no ponto P, né? Uhum. E num primeiro momento foi assustador. O ponto P, gente, é a próstata. Você não sabe onde fica a próstata? Por gentileza, pesquise no Google. E o código moral, o que diz pra nós? Se colocar a mão aí, não pode pôr a mão aí, senão você... Então, mas isso tá tão enraizado, tá tão gravado no nosso inconsciente que a gente nem pensa a respeito disso. O corpo, ele reage. É verdade. Né? Então, o que aconteceu? No primeiro momento, eu não consegui, no primeiro atendimento. Que ela falou, isso era na sexta sessão, eu acho. Quinta, sexta sessão. Mas na primeira vez que ela fez, eu não consegui relaxar. Porque a minha mente deu um nó. Ela ficava assim, cara, não pode pôr a mão aí. Não pode pôr a mão aí. Mas o pior, o que vinha na superfície era, cara, se eu demonstrar que eu tô gostando do que eu tô sentindo aqui, ela vai achar que eu sou gay. Isso acontece com as meninas. Muitas das vezes ela fica com alguém, aí o código moral tem aquela limitação. Não, isso aqui já não é coisa de mulher de família. Então eu não posso demonstrar que tô gostando. E isso é um dos principais fatores que desconecta a mulher do prazer. Porque ela reprime ali para não demonstrar. E eu acredito que é ação e reação, né? Você sente, e quando você reage ao que você sente, você exponencia isso. É como se você reagir à dor, você vai sentir mais dor, mas se você reagir ao prazer, você vai sentir mais prazer. Porém, como ela não pode demonstrar que está gostando e está sentindo, então ela sente, mas ela guarda. Só que ela bloqueia todos os chakras. Então, quando ela bloqueia principalmente o Vishuddha, né, que é o chakra que, na minha percepção, entre outras funções, ele também canaliza a energia. Sim. Ela bloqueia a energia sexual. Então, muitas mulheres não têm bloqueios sexuais, mas têm bloqueio na expressão. Ele dá o chakra da garganta. É o chakra da laringe. Então, o que eu acredito? Que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é essa visão do código moral do nosso sistema. Sair da caixinha, né? Sair da caixinha. E é muito infantil. E pior que, realmente, os homens que foram criados nessa caixinha, eles acreditam, nossa, se ela gosta, ela é safada. Então ele julga. Então é uma via de mão dupla. Porque a mulher pensa isso, eu não posso expressar porque que ele vai achar de mim. E às vezes o cara também automaticamente vai dizer, poxa, eu tava até gostando dessa menina, mas peraí, também é demais, né? Sim. O que um homem tântrico jamais faria. Jamais faria. Isso é infantil. Agora, já acontece também da mulher julgar o cara que gosta do prazer anal. Também. Eu já atendi mulheres que falam assim, cara, eu acho que meu marido é gay. Ele pediu pra fazer o toque no ânus dele. Eu falei assim, não, peraí, calma. Nós temos 2.000, em média, mais de 2.000 terminações nervosas e eu sinto sensações. Eu sinto sensações. Agora, eu não tenho atração por homens. Isso não é a questão. Então, vê direitinho se é isso, né? Você tá julgando. Então, todo mundo sofre com código moral. Todo mundo sofre. Né? E precisa entender que esse código moral, ele não é uma verdade absoluta, né? Porque isso não existe. Vai mudando conforme a cultura, conforme o período histórico. Sim. Então, assim, por que a gente fica preso, afinal de contas? Na minha humilde opinião, você precisa entender qual que é a sua verdade, qual que é o seu limite. Então, beleza, você é um homem, você pode receber o toque na próstata, pode ser muito prazeroso, geralmente pela minha experiência de atendimentos, mas esse cara que experimenta e fala, olha, eu não senti lá essas coisas todas, pra mim não faz muita diferença. Ok, você descobriu, você experimentou, isso vale pra você. Não é porque é pecado, não é porque vão achar isso de mim, não é nada, sim, né? Perfeito. Você, através do autoconhecimento, chegou a essa percepção. Acabou. Eu sou um homem que expressa as minhas emoções. Foda-se o que vão pensar se eu tô chorando, né? Se eu sou vulnerável, se eu vivo a minha vulnerabilidade, se eu sou mais afetivo. Mas vão achar que você é fraco. Que você, né, vão colocar a sua orientação sexual em xeque. Você saiu da caixinha, mas é preciso ter coragem. Então, um homem tântrico, ele é um homem corajoso porque ele age a partir do coração. Isso. E essa desconstrução, ela é extremamente desafiadora. E como eu falei, eu acredito que eu tive essa oportunidade de poder ter acesso às minhas emoções desde sempre, né? Eu nunca bloqueei esse fluxo. E eu acredito que o caminho do homem moderno, do homem que está ali nessa busca de desenvolvimento, é ele entrar em contato com as emoções. Eu acredito que antes de qualquer coisa,
quando ele entrar em contato com essas emoções e deixar esse rio fluir, eu acredito que ele já começa a perceber que existe algo a mais, né? A outra questão que eu entendo do homem tântrico é a forma como ele enxerga o corpo do outro. Porque eu entendo que a terapia tântrica ou a massagem tântrica, o que a gente aprende de técnica, é um caminho, mas a intenção que a gente tem, e tem a intenção primária e a secundária que ela é oculta, né? Que faz parte do meu ser, do meu inconsciente. A intenção canaliza energia também. Então, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito que é o Profecia Celestina. No Profecia Celestina, ele tem um livro também, é muito legal, que ele mostra como a gente invade o campo do outro, às vezes somente com a intenção. Mas isso não significa que eu não tenho caráter. Mas se eu tentar te convencer de algo, se eu tentar te seduzir, se eu tentar de qualquer coisa, eu estou tentando entrar no seu campo de energia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o intento. O primário, que é o visível, que está na superfície, mas também o que a gente acaba tendo de intento secundário. Porém, a forma que eu enxergo o seu corpo vai definir o rumo das coisas, né? Então, se eu ainda tenho essa criação tóxica de que é um objeto, de que é um pedaço de carne, infelizmente, a técnica ela não transcende. Não transcende. Só uma técnica. Né? Então, eu acredito que é extremamente importante a gente começar a olhar. E eu percebo que eu comecei a trabalhar isso. Eu trabalhava numa empresa, uma metalúrgica, quando eu era mais novo também. E eu lembro que eu fazia um exercício. Eu falava, cara, a gente tem essa mania, né? Passa uma mulher, o cara quer olhar. Passa uma mulher, ele quer olhar. E eu fazia um exercício, eu não vou... por mais que ela vinha linda, belíssima mulher. E eu não vou olhar. Eu fazia esse treinamento. Eu não vou olhar. Suando frio. E eu comecei a sair desse lugar de... Pô, não, cara, não é assim que... Você se treinou, né? E tudo isso foi o inconsciente. Isso me incomodava, porque eu passei por um processo na minha jornada de uma busca profunda, né? Porque eu também passei por uma experiência com 12 anos, mas aí eu entendo que o abuso, que é muito presente, infelizmente, principalmente nas crianças no universo feminino, ele também acontece no universo masculino. Sim. Só que, pela nossa visão e pelo que ensinaram pra gente sobre o prazer e sobre a sexualidade, não gera tanto peso caso a gente seja abusado por uma mulher, por exemplo. Uhum. Se eu for abusado por um homem, isso mexe com a reputação. Aí eu entro em outro lugar também de trauma. Já as meninas, o que mais eu percebo que gera o bloqueio é porque a visão que as meninas são ensinadas de que o sexo é muito errado também contribui com esse bloqueio. Claro, independente de qualquer coisa, o abuso infantil vai gerar consequências em meninos e meninas. Porém, a visão que ela tem com relação àquilo também piora o quadro. Por quê? Porque na maioria das vezes o abuso não violento ele gera sensações. O corpo é prazeroso. Se ela foi tocada, ela entra em conflito, porque ela fala, nossa, eu senti prazer, será que eu gostei disso? Então ela entra na culpa. A culpa é um parasita que suga a sua energia. Eu entendo que são 3 os parasitas principais: o medo, a vergonha e a culpa. Então ela vai para esse lugar. E aí, das duas, ela vai para o extremo da compulsão, mas é mais comum ela se fechar para a sexualidade. No meu caso, como a visão dos meninos é de que você tem que ser o pegador mesmo desde sempre, essa foi a criação da maioria dos meninos, está mudando. Porque antigamente, um menino de 13 anos era levado para ter a iniciação sexual com um garoto de... com um garoto, isso era considerado comum. E é uma violência. Agora, como a visão é essa, eu tive uma experiência com 12 anos de idade e era uma prima da família que tinha 26. Mas na visão do menino, uau, né? Porém, ela me colocou no extremo da compulsão. Então, você com 12 anos... o efeito colateral disso foi que eu fui para esse extremo e eu ficava revivendo aquilo em looping, e o excesso de masturbação acabou gerando problemas ruins, porque a gente não tem ideia disso. A gente está jogando energia fora o tempo todo. É como se a gente estivesse ali jogando a nossa alma fora. A energia sexual ela é finita, tanto que o homem, quando chega aí nos 70, 75, hoje tem recursos, mas via de regra ele vai... Via de regra, você foi longe ainda.
É. Setembro. Porém, porque a gente faz mau uso da nossa energia. Mas é por isso que capacidade temos. A gente faz mau uso. Então, a pornografia, ela é um parasita que serve para nos manter prisioneiros jogando energia fora. Vamos imaginar que eu tenho uma conta lá no banco e a cada ejaculação eu jogo lá 100 mil fora. Eu não tô pensando, mas eu tô jogando. Então eu fiquei numa fase da minha vida e isso me gerava angústia, desespero até, porque era muito mais forte do que eu, essa compulsão. E eu ficava revivendo a cena, no loop infinito. Então gerou consequências essa vivência que eu tive. E aí eu acredito que isso me motivou a entender o que estava acontecendo com a minha sexualidade. Né? E hoje você tem todo esse conhecimento, com certeza você passa pro seu filho também, ele tem 20 anos, está começando a vida. Meu filho, eu lembro que uma vez, ele tinha 16 anos na época, e ele conversando comigo sobre masturbação, essas coisas, ele tinha vergonha de falar comigo, né? E aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu acredito que quando você conhece uma garota, se ela não mexeu com você em algum nível, não tem por que você transar com ela. Se for só porque a galera tá cobrando de você que você tem que transar, só porque você tá envolvendo um coração na sua carência, porque se a sua carência é só sexual, cara, olha que loucura. É mais fácil você se tocar, você se libera essa energia, entende o que tá acontecendo, mas você não vai envolver uma pessoa nisso. Então a gente sempre conversou, né? E eu passava essa minha visão porque eu acredito que você tá envolvendo um coração. A carência, ela tem um efeito colateral muito nocivo. Demais. Né? Então eu percebo que o nosso trabalho ajuda muitas mulheres a sair desse lugar de carência. De encontrar o amor próprio, autoestima suficiente, porque a gente vive muito independência emocional, né? Por conta dessa carência. Em relacionamentos tóxicos e aceitando todo tipo de situação. Eu falo aqui, eu tenho lugar de fala, né? Porque eu vivi isso e o Tantra me salvou. É isso. Isso daí. Cara, ele te conecta com uma força, com uma potência que você fala, eu não aceito mais menos do que eu mereço. Pois é. Não só a mulher, o homem também. O homem também. Eu sempre falo aqui com os meus convidados, a gente acaba transando menos. Sendo solteiro e casado também. Diminui um pouco a intensidade, até porque isso tem um porquê também. A gente tá preso nessa estrutura, né, que cobra muito da gente performance. Mas se a gente for seguir a lógica biológica, a gente não tem essa necessidade como é cobrado da gente. Então, por exemplo, na natureza, eu gosto bastante dos felinos. Não sei se você sabe, mas a onça pintada é ela que manda no jogo. É ela que busca a sexualidade. Porém, ela tá ali ovulando, ela tá no cio e ela tá atraente ali pro coito. Aconteceu, não tem essa necessidade, mas eles estão no movimento de procriação, instinto de sobrevivência. A gente saiu desse lugar de instinto de sobrevivência. Porém, teoricamente, né, a gente transaria só quando você tá ovulando. Se fosse seguir o instinto ali de sobrevivência. Só que agora a gente está se relacionando a partir de outro lugar. Porém, existe uma cobrança aí inconsciente de uma performance. A gente precisa sair desse lugar de performance. E aí o que a gente combinou lá em casa, eu e a Paulinha? Ninguém é obrigado a nada. Né? Porque de fato não somos, nem homens, nem mulheres. Nem homens, nem mulheres. Né? Então, gente, vocês não pensam que ser um homem tântrico é sair transando com todo mundo. Muito pelo contrário. É sair transando com quase ninguém, na verdade. Só que a transa tem uma qualidade que você acessa de um lugar totalmente diferente. Muito mais profundo. Não significa que você não vai ter uma rapidinha, porque você também... claro, pelo amor de Deus, né, gente? Não aí também me ajuda. Não, é porque às vezes as pessoas acham, né? Não, vai ser um ritual sempre. Não. Às vezes, cara, e às vezes é muito prazeroso essa rapidinha quando tá conectado. Mas o que a gente entende é que a filosofia, ela mantém a gente, na maioria dos casos, num estado de presença. Nesse estado de presença, a gente não está na necessidade da energia do outro. Essa compulsão que a gente se mantém na quantidade, na performance, ela é devida a um fato de que eu preciso da sua energia. Então tá um tirando a energia do outro. Na maioria das vezes, o homem troca a atenção por sexo e às vezes a mulher troca o sexo pela atenção. Só que aí quando a gente se casa, eu paro de dar atenção e você para de dar o sexo. E aí desconecta o casal. Aí a conta não fecha. Entendeu? Então a gente precisa sair desse movimento automático, porque enquanto a gente está no automático, a gente está carregando o inconsciente coletivo. A gente está carregando essa estrutura, não só coletiva, mas também da nossa linhagem.
que se a gente olhar para trás, sexualmente falando, como é que foi a vida sexual da nossa linhagem materna, por exemplo? Quanta dor e sofrimento tem aí? Quanto grito preso na garganta? Né? Quanto choro. É um choro que eu ainda, até hoje, 7 anos de tantra, eu não botei pra fora tudo ainda. Cara, eu atendi uma moça, é surreal, eu sei que atende, você deve ter vivido experiências incríveis. Ela teve um impulso de levantar e ela deu um grito, levantando assim. A sensação é de que tinha um fractal de mulheres atrás dela gritando junto. Ela deu um grito que, como se fosse toda a ancestralidade dela gritando junto ali, sabe? Eu tô arrepiado só de lembrar. Eu li um depoimento assim ontem de uma pessoa, de uma mulher que fez surreal. Exatamente assim, ela falou. Como se fosse todas as minhas ancestrais gritando através de mim. E depois um alívio, né? De ufa, parece que agora Saiu. Liberou esse peso. É isso. Então, enquanto a gente estiver no automático, a gente está reproduzindo essa consciência. O Tantra, ele vem colocar a gente num lugar de presença. E a presença, você falou num vídeo que eu assisti seu, tem relação com o feminino. Tem relação com sentir. O prazer mental, ele não nutre. Muito pelo contrário, ele suga a nossa energia. Né? Então o Tantra quer mostrar pra gente que é possível sentir prazer de outro lugar. O prazer real, que é o prazer do nosso corpo. Muitas das vezes a gente enxerga, mas não vê. Ou o contrário, né? Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. E a gente sente, mas não sente. O automático faz com que a gente nem perceba o que está acontecendo. Anestesia, né? Anestesia. Então, associado ao código moral que vai fazer você sentir e não reagir a essa sensação, aí a gente fica na superfície, né? O convite é para a gente desconstruir essa estrutura, trazer naturalidade para a nossa sexualidade e, principalmente, viva no mundo, mas não seja do mundo. Não deixa que essas regras e condicionamentos do código moral sejam instalados no seu cotidiano, na sua vida. É claro, vai no banco, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, continua. Agora, na sua vida pessoal, esses códigos não podem dirigir o seu comportamento, porque senão você vai viver em sofrimento. A gente vive adoecido e não sabe por quê, não entende por quê. Exatamente. Mas limitando essa energia, exatamente. Né? Vai pra onde? Porque é o que a gente sempre fala, né? Energia sexual é a nossa energia de vida. Como é que você limita isso? Uhum. E se a gente cai em compulsão, desperdiça, né? Ao invés de energizar a gente fica totalmente desgastado. Então é preciso ter consciência, trazer à luz essas questões, e os homens necessitam sim, porque as mulheres já fazem muito mais essa busca espiritual, né, naturalmente, do que os homens. E não tem como ser um homem tântrico e não olhar para a espiritualidade, não religiosidade, né, de religião e tal, mas espiritualidade no sentido de se enxergar como sagrado mesmo, e a partir disso você enxerga o outro como Sim. sagrado. Porque era isso que eu ia te perguntar, como é que você estava falando de ver o corpo, né? Como é que um homem vê, um homem tântrico enxerga uma mulher, mesmo que essa mulher seja uma garota de programa? Cara, eu entendo assim, ó, que a gente foi ensinado a ter uma visão um pouco distorcida entre o santificado e o sagrado. O santificado nos afasta da realidade da palavra, porque eles nos colocam muito distante disso. Então, por exemplo, às vezes você considera algo muito sagrado, sei lá, o seu japamala, o seu cristal, o seu incenso, a sua Bíblia, e aí você tem uma forma, né, de pegar com reverência aquilo. E aí você trata o corpo de alguém de qualquer forma. Então, muito é falado do templo sagrado, né, que é o nosso corpo, mas a gente não entendeu ainda, não, na real, o que é isso. Então, o que eu percebo, e eu já atendi muitas mulheres, né, inclusive garotas de programa que passaram pelo processo, e elas saíram de lá e falaram assim: eu nunca me senti tão amada em toda a minha vida, tão respeitada, porque vai além de qualquer condicionamento ou de qualquer estrutura. O Tantra, ele consegue acessar algo que a palavra não alcança. Não, a gente fala, né? Mas a pessoa só vai saber experimentando. Explica, mas a palavra não alcança a dimensão do que é possível acessar numa experiência como essa, né? Então, eu entendo que, e aí pode parecer clichê, mas tudo é sagrado. E a gente precisa trabalhar isso. Aquele meu treinamento de não olhar já é um movimento de... Porque se eu tô olhando, eu tô desrespeitoso, eu tô querendo tirar a energia. Onde a minha carência me leva, é porque eu tô querendo a energia daquilo. Quando a gente fala que é invasivo esse tipo de olhar, porque uma coisa é você olhar a mulher, passou uma mulher bonita, olha que mulher bonita, assim. Mas assim,
tem aqueles olhares invasivos que você se sente realmente violentado, porque você fica constrangida. Você fica constrangida. E aí, de repente, você tá se achando a mulher mais bonita do mundo, um cara olha pra você dessa forma, acabou o Ele te seu fecha, dia. ele te fecha. Você se fecha, você nunca mais usa aquela roupa, aquela maquiagem. É predador. Olha o poder. É predador. É isso. Então, o homem tântrico, ele não é predador. Ele acessou um lugar mais sutil de se relacionar, mas não significa que ele não é magnético. Pelo contrário, ele é muito mais magnético. Então, ele não tá nesse movimento predador da caça. Ele tá respirando ali tranquilo, sereno. E o movimento, o que tiver que acontecer nos movimentos vão acontecendo. Exatamente. Naturalmente. E o feminino, ele tem esse poder do magnetismo, né? Uhum. E falando ainda um pouquinho dessa separação, né, de sexualidade, espiritualidade, as pessoas não sabem onde esses termos se encontram. A maioria acredita que não se encontram por causa da influência das religiões judaico-cristãs, etc. E eu costumo dizer assim, quando a gente vê que Deus... Como enxergar a sexualidade como algo sagrado? Né? Como acessar esse lugar sagrado da sexualidade? Quem enxerga Deus como alguém, um ser separado, né, que está longe daqui, que não faz parte daqui, que está no céu, que está em outro lugar, e ele é sagrado e nós não, realmente é impossível. Nada vai ser sagrado. Uhum. Quando eu entendi que Deus, a deusa, a força, a energia cósmica criadora de tudo, né, a fonte de vida de absolutamente tudo que há, está aqui a todo momento, então se eu considero essa fonte sagrada e essa fonte sagrada está aqui agora, tudo é sagrado. Esse copo é sagrado. E a sexualidade é sagrada, e o sexo é sagrado. Sim. Então você vive uma vida de reverência com tudo. Uhum. E aí onde a gente alcança esse estado tântrico, que é esse estado de presença, que é essa vida orgástica que a gente tanto fala, esse corpo orgástico. Já tivemos um episódio sobre isso com a Prensa Magra. Ou seja, acessando essa sacralidade, o nosso prazer de viver aumenta. Uhum. E claro que o prazer sexual também. Por que Sim. eu falo isso? Porque muita gente procura acessar esse prazer sexual que a gente tanto fala, de hiperorgasmos, de orgasmos múltiplos e secos e tudo mais. Só que precisa entender que para acessar isso daí, você precisa estar disponível. Se você vai para uma sessão de massagem, terapia tântrica, você quer ter um orgasmo para dar uma descarregada, é o que você estava falando. A técnica ali, você vai ter um orgasmo legal e tal, mas esse daqui que a gente está falando, porque não depende do terapeuta. Não. É como uma dança, né? Eu costumo dizer que você vai fazer uma aula de dança, de tango, o professor vai dançar com você, mas não tem como dançar por você. Ei, Não é? exatamente. Então é você que está dançando. Ele sabe uma técnica. Ele vai te guiar num caminho. Mas é você que alcança. Eu acredito que, por exemplo, como as mulheres foram reprimidas ali na infância de se conhecer, principalmente se tocar, né? Elas geraram ali uma crença limitante com relação a isso. Então, muitas mulheres, não é a maioria, né? Mas muitas mulheres não têm essa intimidade consigo mesma, né? Então, as histórias infantis ainda pioram isso, né? Porque faz você ficar sentadinha lá, lembra? Né? Nas festas de formatura, né? Você ficava sentadinha esperando o príncipe te tirar pra dançar. E quando tu tinha o príncipe? Porque eu nunca fui a Aí garota você que os ficava príncipes tiravam. sobrava. Entendeu? Ninguém queria dançar. Eu nunca fui padrão. Você Ainda tem mais entendeu? essa. Aí o Tantra te ensina, levanta e dança sozinha. Exato. E aí, meu amor? Ou então escolhe o que é melhor pra você. Ninguém te segura. É isso. Agora, se você ficar nesse lugar, você vai aceitar menos do que você merece. Por quê? Porque você se acha pecadora. Inconscientemente, você está se julgando. Aí, a gente tem questões que a gente não sabe resolver, a gente esconde debaixo do tapete a raiva, a inveja, a ira. Tem um monte de questões que a gente só esconde debaixo do tapete, porque tudo isso que é feio, você não pode nem pensar nisso. Nossa, esconde aí. E aí, você tá com isso tudo aí dentro. Aí, o que acontece? Você consegue se amar 100%? Você tá se julgando? Não dá. É importante trazer luz para essas questões, para você se abraçar. E quando a gente desconstrói isso, mas aí, como eu falo, é uma longa jornada, né? Mas nunca é tarde para começar? Nunca é tarde. Olha, eu participei de um curso uma vez, um curso livre. Foi muito legal esse curso. Tinha um rapaz, ele devia ter uns 65 anos, e ele era visível que ele não estava espiritualmente buscando algo ali. Ele estava no movimento de, eu quero saber o que é isso aí, curioso, né? Sim. Ou tá querendo tirar um proveito disso, né? Vou fazer uma massagem em alguém novo ali. Sim, né? acontece. Aí,
eu comentei com a facilitadora, eu falei assim, meu, esse cara aí, ele tá viajando, ele não entendeu. Ela falou assim, não, deixa ele vai fazer numa terapeuta. Eu não vou deixar ele fazer numa integrante do curso, né? E aí ele tava fazendo a massagem na terapeuta, e do jeitão dele, e a terapeuta guiando, falou assim, não, não é assim, é um pouco mais suave, é um pouco mais sutil. Ele falou assim, aí ele falou pra ela assim, querida, eu sei o que eu tô fazendo. Eu fiz isso a minha vida inteira. Aí ela deu risada, né? E aí ele ficou um pouco constrangido. Ela falou assim, então você vai ter que voltar lá e pedir desculpa pra todas as mulheres que você encontrou. Aí ele gerou uma situação, né? Quem fala desconfortável. Porém, foi a vez dele receber a massagem. Numa única massagem, a terapeuta levou a energia pro cardíaco. Ele pensou que ia ter um ataque. Ele falou assim, para que eu vou ter um infarto. E isso mexeu demais com ele. Quando parou, olha que louco essa transformação em apenas uma experiência. Na hora que a terapeuta parou a massagem, a gente foi pro coffee break. Ele foi pro cantinho lá da sala e mandou uma mensagem pra esposa chorando, me perdoa. Eu nunca te toquei como você merecia. Olha a virada de chave numa única experiência. Tô arrepiada. Eu arrepiei. Um cara de 65 anos chorando e pedindo perdão pra esposa, porque ele falou, cara, eu nunca te toquei como você merece. Meu olho enche d'água, eu sou tão chorando. É isso. É a beleza do Tantra. É por isso que eu amo o meu podcast, porque as pessoas precisam entender. Tantra não é sobre sexo, é sobre espiritualidade, é sobre Deus, é sobre esse amor que a gente sente transborda. E é transformador, cara. Quem acessa esse lugar, a vida muda. Muda. Não tem como você chegar aqui e voltar ao que era antes. Não dá. É igual aquele filme Bliss, né? Terapia do prazer, terapia do amor e tal. Aconteceu isso com ele. Quando ele teve esse acesso, ele entendeu o processo, e não é um entendimento lógico, é físico, vivencial, né? Mudou a visão de mundo com relação ao mundo e com a visão das mulheres, né? A gente muda o paradigma, né? Muda o paradigma. Muda o paradigma. Então fica aí a dica, o conselho, a orientação de um homem que já vem de uma longa caminhada no Tantra, que se transformou através do Tantra, que tanto que é um profissional hoje da área, trabalha com isso. É um exemplo de homem, né, que mostra que você não vai virar gay se você receber uma massagem na próstata, se você expressar as suas emoções, a não ser que você realmente sinta atração afetiva e sexual por outros homens. Aí você pode ser gay, né? Se não, não. Você vive um relacionamento muito mais saudável, Sim. Uma vida muito mais plena, você sente muito mais prazer, sim. E você, o seu contato com Deus fica muito mais próximo, porque você entende que ele está aqui, né? Não está fora, ele está dentro. Então, para resumir, para recapitular, para ser um homem tântrico, desconstruir essa masculinidade tóxica, né? Acessar esse feminino, caminho do autoconhecimento, o que mais você acrescenta? Olha, tem que estar com a mente aberta. Tem que estar disposto. Eu atendi uma moça, na verdade ela faz um processo de desenvolvimento comigo, já há uns 8 sessões. E foi muito legal, porque o marido dela sabia, né? Ele não entendia muito, mas ela falou assim, olha, eu tô fazendo uma sessão com um rapaz e tal, não pensa que é sacanagem, blá, blá. Ele entendeu. Falou, tá bom. Só que aí ele percebeu que ela ficou diferente. A vibração dela mudou. Aí ele falou assim, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Aí ela falou assim, mas ele não atende homens, se quiser ele indica a terapeuta dele pra você fazer. Ele falou assim, tá, eu vou fazer. Aí ele foi e recebeu a massagem, só que ele não se entregou pro processo, não captou. Aí ele falou assim, eu queria marcar uma sessão com o Rafa. Não, mas ele não atende homens. Ele falou assim, não, eu só queria conversar com ele. Eu queria entender, porque você tá diferente. E eu tô sentindo que você tá diferente. Aí eu falei, meu Deus, esse cara quer vir aqui, né? Ele vai me bater. Eu falei, vai causar, né? Mas aí eu pensei, né? Falei assim, quer saber? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, não, marca a sessão pra ele, pode marcar. Aí ele foi, chegou lá no meu consultório, ele falou assim, aí ele sentou, um arquétipo do macho alfa, ele sentou e desabou, começou a chorar. Ele falou, cara, eu amo essa mulher, só que eu tô sentindo que eu vou perder ela, me ajuda. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei fazer. Aí eu falei, caramba, ele tá aberto. É bonito, tão bonito de ver. Não é? Um homem se entregando assim. E aí, assim. cara, eu conversei com ele, a gente ficou lá 2 horas batendo um papo e eu conversando sobre tudo, sobre o Tantra, mas explicando pra ele que não é só isso, desfocando isso, né? Enfim, dei várias dicas, vários toques pra ele. E aí ela me mandou uma mensagem recentemente, ela falou assim, Rafa, eu não sei o que você falou pro meu marido, mas eu tô apaixonada por ele de novo. Incrível. Eles não são um casal muito querido, mas eles se conectaram de novo.
Então ele tá numa busca, ele tá fazendo exercício físico, tá querendo emagrecer, ela tá se cuidando, eles estão num outro movimento de se reconectar, entendeu? Então, cara, é possível quando o cara tá aberto, Exato, quando o cara tá aberto. né? Se E não, nesse caso, eles se conectaram de uma forma tão mais do que eles eram antes. é lindo. É lindo de se ver, gente. Vem pro Tantra. Vem com a gente, né? Porque evoluir é prazeroso. Tema aqui do meu podcast. Prazeroso, sim. Não precisa ser só pelo sofrimento. Não, Tem isso também. isso é uma crença. E, Rafa, muito você fluiu aí, né? Bem Muito gostoso, muito bom. De repente a gente pode marcar uma live mais pra frente, alguma Vamos coisa sim. assim, pra continuar, trazer outros temas também, né? Pertinentes. Te agradeço demais. E agradeço tua esposa por ter te ajudado a chegar nesse Sim. lugar aqui, né? Pra hoje estar compartilhando essa experiência. Incrível. Que ela foi fundamental nessa Foi. trajetória. Um beijo, Paulinha. Um beijo, Paulinho. Obrigada, meu amor. Passa suas redes sociais, seus contatos, seus sites, enfim. Eu tô com um Instagram que eu já venho postando mais. Eu gosto de postar coisas motivacionais, questões física quântica que eu gosto. E aí eu fiz uma recentemente que é direcionada mais para assuntos de sexualidade, né? Então, como ela é nova, eu vou ver aqui qual que é o @, certinho. E aí, eu vou aproveitar, gente, já para convidar vocês para seguirem as minhas redes sociais também, @_Rosana Cidrão, @prazer_tantra. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? Manda sua sugestão de tema, de convidado também aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram, fica à vontade. Ó, essa que é direcionada para conteúdos de sexualidade é Rafa, com 2 Fs, Dourado, com 2 Ds no final. Tá. Tantra, tudo junto. Não tem ponto, não tem nada. Rafa Dourado Tantra. Isso, com 2 Fs no Rafa, 2 Ds no Dourado, do final, e Tantra. Isso. Uhum. A outra é Rafa com 2 Fs, underline, Dourado com 2 Ds. Sem o Tantra, né? Rafa, underline, Que aí você já Dourado. fala... Que aí é mais amplo. É mais amplo. Legal, perfeito. Então tem 2 opções para vocês seguirem. Onde você atende, Rafa? Eu atendo ali no Jardins, pertinho da Paulista ali, sabe? Na Alameda Santos. Ah, legal. Já atendi ali na Joaquim Eugênio. Também Eu uma viajo região boa. bastante, meu roteiro é bastante extenso. Então você vai na rede dele, né? E vê. Isso, meu roteiro é Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Faço aí um roteiro bem extenso. E só mulheres, né? Só mulheres, focado no universo feminino. Penso em me abrir para o masculino, eu tô tendo insights Mas aqui. posso dar uma sugestão? Uhum. Mentoria. Sim, mentoria sim. para homens. Você acabou de dar uma mentoria pro marido lá, salvou um casamento? Sim. Seria uma ótima. Esse é o né? meu objetivo agora para 2023, até porque eu tenho trabalhado muito meu masculino. Durante um tempo eu estava muito focado nesse desenvolvimento, agora eu sinto que eu estou caminhando para esse ancoramento do meu masculino. Que bom. Que bom. Eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Também. Foi um prazer enorme, querido. Obrigada, viu? Gratidão. Agradeço. Gratidão você que nos acompanha. A gente se vê na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no mesmo Bate Canal. Beijo, boa semana, muito prazer para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.